E aí, galera do terceiro ano da noite, Sanico Teles, abraço, saudade de vocês. Semana 4, passando rápido. Se Deus quiser, vai passar ainda mais rápido e nós vamos sair dessa quarentena, desse isolamento social, o mais breve possível. Tô aqui, ó, na mais absoluta torcida. Bem, vamos às atividades então propostas para esta quarta semana, né? A última semana dessa primeira leva de atividades que o governo preparou. Vai vir uma nova leva aí de atividades já para a semana que vem. Então, não pensa que esta que tá até a quarta semana acabou, agora eu vou ficar à toa, vou entrar de férias. Nananina, não. Férias já foi. Agora ó, batidão mesmo, estudar atividade toda semana. O governo preparou uma sequência de 4 semanas e agora já está vindo aí, logo logo, essa semana já deve pingar para nós, lá naquele site Estude em Casa do governo, você vai, logo logo já vai estar pingando lá, essa semana, no máximo começo da semana que vem, já vai estar pingando as atividades para mais 4, ou sabe Deus quantas semanas eles já prepararam a próxima leva, o próximo pacote de atividades. Esta semana, 4, de modo especial, a temática continua sendo a Primeira República, a primeira fase do regime republicano no Brasil, a chamada República Velha, ou República dos Coronéis, ou República do Café com Leite, ou simplesmente Primeira República. E ele faz então 3 perguntinhas, ele propõe 3 atividades aí nessa última semana. A primeira, ele pede para você criar uma lista com 10 palavras ou expressões que mais representam todo o estudo realizado. Então, dá uma olhadinha nas atividades, nos textos da semana 2, da semana 3, dá também uma olhadinha lá na semana 1 e vê quais as palavras ou as expressões que te chamaram mais atenção, que te despertaram mais curiosidade. E você anota elas no seu caderno. Simples, vai. É uma questão mais particular, né? Para o outro, pode ser, por exemplo, o coronelismo, uma das palavras, dentre as 10 que eu tenho que selecionar. Para mim, por exemplo, pode ser o coronelismo, para o meu colega pode ser o voto de cabresto. Então, você vai escolher 10 palavras ou expressões de coisas que aconteceram, que marcaram esses primeiros 20, 30, 40 anos do regime republicano no Brasil. A letra B pede para você enumerar essas palavras ou expressões de acordo com a importância. Então, você selecionou na letra A as 10 palavras, aleatoriamente. Você foi lendo lá e foi escolhendo as palavras ou expressões que você achou mais interessante ou que você desconhecia e ficou sabendo o significado e por isso você se interessou por ela te despertou interesse. Agora, na letra B, você vai colocar em ordem de importância. Quais são as palavras, expressões que você colocaria em primeiro, em segundo, em terceiro e em quarto lugar? Então, aí vai a seu critério também. Né? Você vai perceber, de acordo com a sua leitura, com o seu estudo, você vai perceber qual a primeira palavra ou expressão que eu acho que tem que estar aqui na minha lista em primeiro lugar, qual palavrinha ou expressão que tem que estar em segundo lugar na minha lista de 10 palavras. Você vai ordenar, colocar em ordem essas palavras, de acordo com a importância que você ou expressões, de acordo com a importância que você acha que elas tiveram na história da Primeira República do Brasil. E a letra C pede para você escolher o tema entre política, economia e sociedade da República Velha e criar um texto ou uma história em quadrinhos. Aí você vai escolher falar sobre política, economia ou sociedade. Qual desses 3 aspectos você achou mais interessante? E aí você vai escrever um texto falando sobre como é que era a política na Primeira República, ou como era a economia, ou como era a sociedade naquela época. Ou se você não gosta de escrever, tem um talento para desenhar, você vai criar uma história em quadrinhos. Ai, que tamanho de história de quadrinhos, quantos
quadrinhos, aí é critério seu. Mas lembre-se que uma história, ela tem que ter começo, meio e fim. Então, se você for contar, falar sobre, por exemplo, a política da República Velha em quadrinhos, lembre-se que você não pode esquecer de falar de mostrar os coronéis, de mostrar o voto de cabresto, falar das fraudes que existiam, enfim, uma série de situações que eram criadas, armadas, planejadas, né, preparadas para fraudar as eleições e sempre eleger o candidato que o coronel apoiava ou o próprio coronel, quando na maioria das vezes eram eles próprios os candidatos, tá bom? Aí fica a seu critério, ele te dá a opção, ou você escreve o texto bem resumidinho, ou você conta essa história, esse resuminho, numa história em quadrinhos. Uma história em quadrinhos tem que ter lá o desenhinho com os balãozinhos, né, os escritinhos e tudo mais, como um gibi. Beleza? Simples, fácil, mas para isso, dá uma lida lá nos textos da semana 1, da semana 2, da semana 3 e descubra e se aprofunde, relembre, recorde, né? Sobre o assunto para poder você responder essas 3 questõezinhas, essas 3 perguntinhas básicas que ele faz aí. Beleza, gente? Um abraço para vocês e até semana que vem.